Olá! O Rio dos Sinos é um dos rios mais importantes da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Ele abastece mais de 1,5 milhão de pessoas no estado e muitas delas ainda fazem do Rio dos Sinos fonte de sustento. No Conexão Conhecimento de hoje, você confere uma reportagem sobre como vivem moradores da prainha de Paquetá, em Canoas, que convivem com o rio diariamente. Você acompanha também uma aula do curso de Engenharia Ambiental sobre caracterização e tratamento de efluentes. E nós temos dois convidados aqui no estúdio que vão nos trazer mais informações sobre o tema. Nós recebemos Arno Kaiser, presidente do Comitê Sinos. Olá, Arno, Olá, tudo bem? Todos vocês, tudo bem? E também conosco o Uvi Schultz, professor do curso de Biologia da Unicinos. Olá, professor, tudo bem? Olá, Joyce. Olá, Jéssica. Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos. Bom, e você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. O Sinos é considerado um dos 10 rios mais poluídos do país, de acordo com a Agência Nacional de Águas. Mas você sabia que na região da nascente a situação é outra? Localizada no pequeno município de Caraá, no litoral norte do estado, a cabeceira do rio ainda preserva uma água cristalina. Acompanhe. Caraá é um município importante na manutenção da qualidade do Rio dos Sinos, não só do ponto de vista da condição da sua floresta, da condição das suas águas, mas do fato de que aqui no município de Caraá começa o rio. Nós estamos a 2 quilômetros das nascentes. E é esse mesmo rio que nós iremos beber a água lá nos municípios da região metropolitana, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Esteio, em Sapucaí. Eu estou medindo aqui agora a condutividade elétrica. A presença de sais na água aqui é muito baixo. Esse número de 20 microsiemens é um número muito bom. Ele tem um significado indireto de que é um rio que não se encontra poluído. Bom, o episódio que você acabou de assistir faz parte da série de interprogramas Um Rio Chamado Sinos, realizada em 2014. E é bem animador saber que as águas das nascentes ainda se conservam cristalinas, né? Mas a gente sabe que essa situação ela se modifica ao longo do leito do rio. O que a gente poderia apontar, professor Uvi, em relação à qualidade da água, então? Bem, ficou evidente que as águas das cabeceiras ou das nascentes ainda são de muito boa qualidade. Existe um nível extremamente baixo de poluição. Mas a partir do momento quando o Rio dos Sinos entra na planície, que ocorre mais ou menos na localidade de Monjolo, Santo Antônio de Patrulha, a partir dessa entrada começam a aparecer os problemas. Primeiro, um nível também relativamente baixo, mas numa ordem crescente até a foz. Uhum. Bom, Arno, então, qual seria o ponto mais crítico do Rio dos Sinos? É isso que o Uvi falou, vem acontecendo. À medida que ele vai descendo, né, os dados que a FEPA tem, ela vai crescendo a poluição. E quando ela entra nessa zona mais antropizada e mais urbanizada, a partir de Campo Bom até Sapucaia, ele está no ponto realmente mais crítico, né?
Um pouco mais para baixo, na foz dele, né, acontece um fenômeno que muitas vezes a água do Jacuí, ela consegue fazer o Jacuí é muito maior que os Sinos, ela consegue entrar e fazer um remanso, né? Então a parte mais ali, a partir de Santa Rita, ali que também já é um pouquinho afastado da zona urbana de Canoas, ali ele melhora um pouco a qualidade, mas o trecho assim mais comprometido vai até o Passo do Carioca, ali, que é onde foi a mortandade grande, né? E começa no município de Campo Bom, a partir mais ou menos da Barrinha ali, que é um arroio que passa dentro de Campo Bom e começa então a trazer, justamente porque é nessa região em que se somam também o arroio Estância Velha Portão, o Luiz Rau, o João Correia, que são os arroios mais comprometidos, né? E que trazem toda essa carga das cidades baixas aqui do Rio dos Sinos diretamente para dentro do leito dele. Né? Essa mortandade que você comentou foi a mortandade de 2006? 2006, né, que é um episódio bem marcante no Rio, né, em que por uma série de circunstâncias a gente teve uma morte monumental de peixes, né, e que foi um fato assim historicamente muito importante em toda a trajetória do Rio dos Sinos, assim. Né? Certo. Bom, e professor Uvi, aqui em São Leopoldo, mais especificamente, como é que a gente poderia avaliar então a situação do rio na cidade? No primeiro instante, eu acho, a gente tem que considerar que o rio não existe sozinho. Né? A gente sempre fala sobre o rio, mas nunca fala sobre os seus tributários. E, ao final, o Rio dos Sinos ele é a soma de todos os tributários. E a poluição do próprio Rio dos Sinos, ela chega através dos arroios que desembocam nele. E onde estão os tributários em São Leopoldo, por exemplo? Não existe mais. Houve um projeto de renaturalização da própria prefeitura do Arroio João Correia, e o projeto foi o quê? Simplesmente colocou uma tampa de concreto em cima desse arroio e ele desapareceu. E isso é um desenvolvimento que se pode perceber em muitos municípios. Né? Arroios urbanos são considerados valas de esgoto, que levam o lixo, mas eles não têm nenhuma função ecológica mais. Então, todo mundo reclama da qualidade do Rio dos Sinos, mas essa qualidade é resultado do descuido de todos os arroios que desembocam nele. Bom, e Arno, então existe aí alguma porcentagem de esgoto que é tratada antes de ir para o Rio dos Sinos? O maior problema que a gente tem hoje na nossa região é justamente que a gente tem uma grande densidade populacional e a maior parte dos esgotos das nossas cidades são só simplesmente coletados e afastados, são levados por canalizações ou para os arroios, ou alguns casos até direto para o rio, mas e há muito poucos serviços de tratamento disso, né? Os dados que a gente trabalhou durante o plano de bacia, que foi concluído em 2014, apontam em torno de 5% do total de esgotos urbanos de origem doméstica que são coletados e tratados em algum sistema de tratamento. O resto está indo mais ou menos como saiu da casa das pessoas, com aquele tratamento de fossa e sumidouro, que faz um pequeno abate de carga, né, que muitas vezes vai para o lençol freático, né, mas toda a sujeira e toda a poluição, né, que a água numa enxurrada leva, de lixo, de próprio esgoto das indústrias, continua ainda indo, né, para os rios, né. Então, as indústrias já reduziram bastante, né, o seu processo de poluição através do sistema de tratamentos, mas a população ainda tem uma conta a saldar nesse aspecto. Nós temos o lixo, então, a questão dos efluentes, né, provenientes das indústrias e o esgoto que seria, então, o principal. E a poluição também da agricultura, né, porque a agricultura, ela provoca erosão, né, quando ela desmata, ela lança agrotóxicos, então ela também altera as condições do rio, né? Então é como o Uvi falou, não é um único fator, é um somatório de fatores, né? E que ocorre no território onde cai a água, que é a bacia que forma o rio, né? E a qualidade da água vai refletir o conjunto dessas ações, tanto as bem feitas quanto as que não são bem feitas, né? E atualmente ainda as não bem feitas é que estão ganhando a briga e por isso que o rio está nessa situação, assim, né? Certo, e para a gente finalizar então esse bloco, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da relação do Rio dos Sinos com outras bacias, né? Ele ainda depende de alguma bacia para sobreviver? O Rio dos Sinos tem umas peculiaridades, né? Como ele tem uma geração de energia elétrica no Vale do Paranhama e essa água é trazida do Rio Santa Cruz, que é o formador do Rio Caí. Então,
de 5 a 8 metros, a 12 metros cúbicos por segundo, dependendo, e principalmente no horário de pique de energia, de geração de energia, vem de lá. E é uma água de boa qualidade, né? Quem mora em Igrejinha e Três Coroas percebe claramente que todos os rios, todos os dias, principalmente no final da tarde, ele dá uma subidinha de 1 metro, mais ou menos, e é essa onda de água que vem para cá, né? E na foz do Rio dos Sinos tem esse efeito que eu já comentou, que é um efeito de remanso, e quando o rio Jacuí está muito alto, ele para primeiro o Rio dos Sinos e muitas vezes ele consegue inverter o curso em uma parte da água do Jacuí, então ele sofre essas influências. E essa influência do remanso, ela está relacionada com a direção do vento. Quando tem vento sul na Lagoa dos Patos, esse efeito vem subindo desde lá da Lagoa dos Patos, tranca o Guaíba, tranca os Sinos, tranca também o Caí, tranca também o Guaravataí, e há uma inversão de fluxo, né? Que é um fenômeno assim típico aqui da bacia do Guaíba, né? Da região hidrográfica do Guaíba, né? Que não é muito comum em ocorrer em outros lugares. Né? Bom, Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos mostrar a situação de quem vive próximo ao local onde desemboca o Rio dos Sinos. É um instante só, nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento, que hoje se dedica a falar sobre o Rio dos Sinos. E agora a gente aproveita para mostrar a situação de quem vive próximo ao local onde o rio desemboca. São os moradores da Praia de Paquetá, também conhecida como Prainha, que fica em Canoas. Confira. Eu sou pescador, meu nome é Frank Lee e frequento a prainha todos os dias aí. Mas com essa cheia assim, sujoarada, aí não tem como entrar, né? Para mim que moro fora fica difícil, imagina o pessoal que mora ali na prainha, né? Eu moro aqui há 8 anos com meus filhos. Eu morava em Sapucaia do Sul, mas daí eu conheci aqui o Paquetá, né? E resolvi, daí me deu vontade, um lugar bom, tranquilo. Vim morar aqui faz 32 anos, daí conheci o meu marido, daí comecei a pescar junto com ele. Daí. Ali mora meu primo irmão, ali a gente mora outro primo irmão, que mora minha prima, aqui mora uma prima irmã minha, lá fundo primo, ali primo, ali embaixo tem irmã, tem irmão. As moradias são, se vocês olharem, tudo bem altas, é pouco problema com a água, mas traz ainda os problemas quando fica muito tempo tudo cheio d'água, que é onde daí não pode estar entrando o ônibus, o padeiro, o leiteiro, e a gente fica sem atividade comercial, porque aqui a vila é uma vila que sobrevive da pesca, do turismo da água, do turismo religioso. A gente acorda de manhã, daí vai para o rio, vem 9 horas, daí traz o peixe, limpa o peixe, bota tudo no freezer, daqui a pouquinho já almoça e de novo tem que ir para a lida da pesca. Quando eu comecei a pescar com meu pai, com meu avô, eu tinha 8 anos. Já escava espinhel, já corria espinhel, saía para vender peixe. A população ribeirinha que fica às margens dos rios e ao todo ou em parte dependem economicamente disso. Sem dúvida, os ribeirinhos são fruto dos seus costumes, na sua ocupação espacial, da natureza do rio naquele trecho. Cada vez que chove muito no estado e principalmente na região que pega o Paranhana e a região ali de Lajeado, Estrela, em razão dos dois rios, do Jacuí e do Rio dos Sinos, ela sofre a sua consequência aqui de enchente. Então, ela de fato, dificilmente ela vai ter um ano que não vai ter nenhum problema de enchente. Aqui é a casa da minha sobrinha, a água vem aqui, ó. Só não molhou camas, os troços dela, porque o suolo é mais ou menos aqui, ó. A enchente é terrível, a gente tem que ficar lá em cima preso, as crianças tudo preso, ou andar de barco por aí, né? Nós, quando dá enchente, nós saímos só de barco.
até onde que faz acesso à estrada, né? Fica às vezes 20 dias, às vezes mais. Daí as crianças também, a gente tem que tirar para ir para a escola, né? Que não entra ônibus nem nada. Daí a gente tira de barco. Eu não tenho como recuperar as aulas e nas faltas eles abonam. Ou seja, eles não dão falta. Aqui é uma roupa que só para andar na água do rio. Isso aqui fica preso aqui assim. E só quem tem é os que não tem barco. Tem, alguns têm, né? Mas isso aqui é muito importante porque é para não pegar doença. A enchente é um fenômeno natural, né? Basicamente climático. Então, as grandes cheias você não tem como interferir. O que tem que se fazer é controlar a ocupação humana. Quem mora aqui já está acostumado e sabe que é isso aí. Ninguém está morando aqui enganado ou iludido. Sabe que uma vez por ano a água vai vir. É uma festa quando tem enchente aí. Meu Deus do céu. Os meus guri gostam, meu Deus. Desde que nós, humanos, deixamos de ser nômades e nos fixamos a um local, por mais adverso que seja na natureza, sempre nós sobrepomos a isso. Nós nos adaptamos muito bem, tanto na água, no meio da floresta, no gelo, em todos os lugares do planeta. A água é só mais um empecilho se levar em conta tantos outros que acontecem por todo o nosso planeta. Aqui é meu lazer, ó. A minha família vem pra cá, a gente bota uma churrasqueirinha, faz um churrasquinho aqui, senta aqui, toma um chimarrão. Os netos ficam pescando, entendeu? Isso aqui é melhor que, olha, não desfazendo, é melhor que uma praia de mar. Não troco a minha morada por uma da cidade. Só daqui para o cemitério mesmo, quando Deus quiser. A produção que nós acabamos de conferir foi realizada por alunos do curso de jornalismo da Unicinos. Bom, e nós vimos que muitos moradores ainda dependem do rio, então, para sobreviver. Muitos são pescadores, alguns pescam no Rio dos Sinos, outros vão para outros rios já ali na região, né? Mas a retirada desses peixes do rio, professor Uvi, ela é adequada ou o que eles deveriam observar? A retirada pode ser adequada, mas o uso desses peixes depois eu não sei. Eu acho que depende realmente da origem. Eu, pessoalmente, não ia comer peixes do Rio dos Sinos. Todos os dados preliminares que nós temos, eu tenho que admitir que são meio superficiais, porque nunca houve uma investigação com maior número de peixes durante um tempo prorrogado, para mostrar o nível tóxico dos metais pesados que já foram encontrados numa boa parte da captura. Outros peixes que vêm das outras regiões, do Lago Guaíba, do Rio Jacuí e também do Caí, evidentemente são menos problemáticos. Mas o próprio Rio dos Sinos, eu novamente vou dizer, eu tenho dúvida se isso é um bom peixe para o consumo. Sim, bom. E, professora, aí alguns moradores da região também precisam se adaptar em épocas de muita chuva. Eles usam barco, até as casas já são construídas em níveis mais altos. Mas de que forma, então, o contato com essa água do rio em épocas de muita chuva é prejudicial? Um dos maiores problemas do Rio dos Sinos é a carga da poluição orgânica. Isso leva junto problemas de patógenos que poderiam interferir gravemente com a saúde das pessoas. Se isso é um problema agudo nessa área, eu realmente não sei dizer, né? Se as pessoas moram lá, isso durante um determinado tempo, é um indício que o problema está sob controle. Mas, novamente, todo mundo tem que se cuidar, né? Problemas principalmente de pele, dermatites, mas
outras doenças mais graves de infecções podem ocorrer. A gente vê muitas pessoas, muitas vezes, que nadam nesses rios, né? Até aqui na região do Vale dos Sinos, em São Leopoldo, também em Canoas, né? E, Arno, a gente queria falar um pouquinho agora sobre a questão do lixo, porque nessas regiões, né, onde moram esses ribeirinhos, a gente percebe que há um depósito muito grande de lixo nas margens dos rios. Então, como conscientizar essa população? Às vezes acontecem dois fenômenos, né? Porque a população joga lixo para tudo quanto é lado, o lixo vai parar para o rio e por mecanismos naturais, né? O lixo flutua, quando o rio está cheio, ele muitas vezes deposita isso nas margens. A gente tem casos de unidades de conservação onde ninguém mora, que às vezes, eu já fui uma vez da praia de Itapuã, lá, uma praia lá tapada de lixo, que obviamente não foi jogado ali, veio. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito com toda a comunidade, né? Não só os moradores ribeirinhos, né? Porque muitas vezes essa parcela não é uma responsabilidade deles. Mas é óbvio que também nessas comunidades ribeirinhas, até a comunidade do Paquetá, ela tradicionalmente, hoje mudou um pouquinho a situação dela por conta da 448, que de certo modo aproximou a urbe dali, né? Mas antigamente ali era um lugar mais isolado, aquela região era um depósito de foco de lixos clandestinos, dessas pessoas que coletam e jogam lixo em qualquer local, né? Às vezes transportadores que fazem isso na casa da gente, a gente paga lá um senhor lá baratinho, não, ele dá um jeito no lixo e esse jeito, quanto mais baratinho, geralmente é jogar num banhado, jogar num cantinho discreto. Essa região do Paquetá é uma região em que tradicionalmente isso ocorre e ocorria, né? Mas é óbvio que também essa população lá também consome, todo mundo hoje produz lixo, né? E esse povo também precisa dispor de um serviço e tem que ter essa condição, né? Acredito que a Prefeitura de Canoas faz coleta do lixo lá, né? Mas a gente sabe que mesmo nos bairros mais chiques da cidade, muitas vezes eu moro num bairro de classe média alta e canso de ver meus vizinhos atravessando a rua para jogar o lixo no parcão lá, que é em Novo Hamburgo, né? Sendo que tem 3 vezes por semana a coleta na porta da casa dessas pessoas, né? Então esse trabalho ainda é um trabalho que tem que ser feito com todo mundo, porque a maioria das pessoas ainda trata o lixo, se o lixo está do outro lado, no terreno do lado, parece que não vai atingir eles, e na verdade ele atinge, né? Todo mundo de alguma maneira, né? Ou por vetores, ou por enfermidades, ou pela poluição, ou porque é mais caro tratar a água, ou porque o rio entope, ou porque dá uma enxurrada, de alguma maneira esse lixo acaba atingindo a gente direto ou indiretamente, né? Então as pessoas têm que fazer esse trabalho, né? As nossas cidades hoje, de um modo geral, têm sistemas de coleta de lixo relativamente bem organizados, tem muitos locais com coleta seletiva, tem ponto, quer dizer, não há essa desculpa, né, de que não há o serviço, né? Então eu jogo em qualquer lugar, que poderia ter no passado, mas isso hoje mudou, né? Então, mas é um trabalho que tem que ser permanentemente feito, não só pelas companhias, pelas prefeituras, mas por todos os agentes públicos, né? As escolas, as universidades, né? As associações comunitárias, enfim, todo mundo que tem algum tipo de ascendência sobre a população tem que continuar permanentemente atuando e fazendo esse trabalho de conscientização e, eventualmente, também de fiscalização, denunciando quando alguma pessoa faz algum procedimento inadequado. Tem noção que esse impacto é muito maior do que a gente pensa e vai acabar nos atingindo mais cedo ou mais tarde. É como a devastação da Amazônia, é uma árvore de cada vez, né? Pensar, uma árvore a mais não vai fazer falta, mas a soma dos muitos saquinhos de lixo, dos muitos montinhos de lixo, né? E é muito curioso, né, que a gente às vezes vê assim um terreno lá, de repente uma pessoa põe um lixo, parece que aquilo vira um imã. Todo mundo vai lá e ali é o depósito de lixo, né? É pretexto para os outros fazerem a mesma aí coisa. Depois vai todo mundo reclamar que alguém não limpa aquele terreno, que dá uma bagunça, mas parece que nunca foi eles, nunca foram ali jogar uma latinha que teve. Bom, no próximo bloco vamos falar então sobre a importância do papel da universidade e da pesquisa para a recuperação dos sinos. E tem mais entrevista no estúdio com os nossos convidados, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. Além da colaboração da própria população, a pesquisa acadêmica é uma forte aliada para a recuperação das águas dos sinos. E a Unicinos é uma grande parceira nesse sentido. No curso de Engenharia Ambiental da Universidade, existe uma disciplina específica que ensina os alunos a minimizar e avaliar os impactos da poluição na água. Eu fui conferir uma dessas aulas e mostro os detalhes para você. Oi pessoal, hoje eu vim acompanhar uma aula de Química para Engenharia Ambiental para saber como é que é feita a análise da água. Então, vamos lá!
Mas antes de começar, preciso colocar um jaleco. Então... Bom, agora sim, eu tô pronta. Essa daqui, então, é a professora Daniela. Professora, então, eu quero que você me fale o que os alunos, então, estão fazendo nessa aula. É uma disciplina de Química para Engenharia Ambiental e a gente está fazendo análises de água superficial. Então, os alunos trazem amostras de uma água superficial, de um arroio ou de um rio, e a gente realiza em torno de uns 8 a 10 parâmetros, e esses parâmetros são parâmetros físico-químicos, né? Parâmetros mais pH, condutividade, turbidez, para ver a cor da água. Tem também a parte de oxigênio dissolvido, que é para ver a quantidade de oxigênio que eu tenho na água, demanda bioquímica de oxigênio também para ver a quantidade de matéria orgânica, e a partir desses parâmetros eles geram um relatório, e esse relatório então eles conseguem avaliar, comparando com a legislação brasileira, que é uma resolução do CONAMA, para ver qual é a classificação da água, né? E essa classificação é em relação aos usos da água, se é para abastecimento, para a questão de irrigação, tipos de irrigação e para dessedentação de animais. Então, com isso a gente consegue fazer, né, esse ciclo todo, onde eles conseguem ter uma ideia de todo o processo, desde a coleta, análise e o relatório final. Tá bom, então vamos acompanhar um pouquinho desse processo, tá bem? Está realizando análise, então, de oxigênio dissolvido final, para a gente ter análise do DBO, e o grupo, então, das meninas, elas estão realizando. Essa amostra ali, ela identifica, então, a quantidade que a gente vai ter de DBO, né? Demanda bioquímica de oxigênio, e vocês podem perguntar para elas de onde que elas retiraram a amostra, que elas realizaram a coleta também. Tá bom, então, de onde é que vocês tiraram essa água? Essa amostra ela foi retirada no Arroio Sapucaia, na divisa entre Canoas e Esteio, próximo à Refap. Tá, então, vocês pegaram a água, vocês já colocaram algum tipo de produto nela? Nós colocamos 2 ml de solução de sulfato manganoso e 2 ml de solução alcalina de iodeto azida. Essas soluções, elas fixam o oxigênio, né, que eu tenho, então essa coloração bem amarela, claro, significa que tem uma presença de oxigênio dissolvido na água. Aí elas vão realizar uma titulação com um sal fraco, né, um sulfato de sódio, e a partir dali a gente consegue identificar, então, as miligramas, a concentração que eu vou ter de oxigênio dissolvido final, e depois com isso a gente consegue calcular a demanda bioquímica de oxigênio, que é um parâmetro bem importante, né? E que no máximo pode ter numa água superficial 10 miligramas por litro, para ser considerado uma água que tenha usos, né, para potabilidade, para irrigação e para dessedentação de animais. Agora nós vamos titular, né? E nós anotamos quanto foi gasto de solução de amido, que é o indicador para falar quanto de oxigênio nós temos na água. Então, agora eles tiveram um ponto de viragem, né? Aí eles vão fazer a leitura do quanto eles gastaram de titulante, e a partir dessa leitura a gente consegue realizar um cálculo onde a gente vai ter, então, a DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Bom, então essa água aqui foi a água que as meninas analisaram, e então no final qual o resultado que deu? Na demanda bioquímica de oxigênio, deu 10 miligramas por litro. Tá, então, professora, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa água que elas coletaram é uma água classe 4, né? Onde a gente tem, então, o valor máximo permitido de DBO pela legislação do CONAMA 357, e também o oxigênio dissolvido deu 1,3. Isso significa que é menor do que 2, também caracteriza como uma água classe 4, só para navegação e paisagismo. Então, não tem a presença, né? Fica muito difícil ter a presença de algum ser vivo lá naquele local. Então, isso pode acontecer muito provavelmente em decorrência de poluição. Sim, ali é um ponto bem crítico, né? É um arroio que recebe os efluentes da refinaria Alberto Pasqualini, e pode ser presença desse fator, né? Que pode potencializar esse problema pontual ali naquele ponto. Tá ótimo, professora. Então, muito obrigada. Muito obrigada, meninas. A gente agradece. E a gente fica por aqui. Até mais. Muito interessante poder conferir essa experiência dos alunos, né, Jéssica? E nós voltamos, então, com os nossos entrevistados aqui no estúdio. Professor Uwe, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o papel da universidade quando o assunto é Rio dos Sinos. Bem, é essencial.
Eu acho a maior parte do meu trabalho que eu estou executando na parte da pesquisa é em conjunto com o próprio comitê, em questões que estão relacionadas com o manejo das águas, no sentido mais amplo da palavra. Nós começamos no ano 2000 com o primeiro projeto Dourado, onde foi criado essa ícone da bacia, que continua a ser usado até hoje, né? O peixe dourado como bioindicador da qualidade de água e da qualidade ambiental em geral. Depois seguiram vários outros projetos, por exemplo, o projeto Mona Lisa, que mobilizou mais do que 600 pessoas num diagnóstico ambiental na bacia toda, onde foram identificados os pontos mais críticos da bacia, não só do rio principal, mas da rede hídrica, todos os tributários. Durante esse projeto foi identificado que a falta da vegetação ciliar é um dos pontos mais críticos da bacia. E então esse resultado desencadeou mais 2 projetos grandes que estão ainda em execução, o projeto Verde Sinos 1 e Verde Sinos 2, patrocinados pela Petrobras, também em conjunto com o comitê. Esse projeto Verde Sinos, ele é de recuperação da mata ciliar, é isso? Recuperação da mata ciliar e de outros mananciais também, né? Certo. Bom, Yardo, então o Comitê Sinos tem aí todo um planejamento de conservação e também de recuperação aí da bacia do Rio dos Sinos, mas como é que ele funciona? Bom, assim, só reforçando, a Unicinos sempre tem um papel estratégico na parte, e o comitê sempre procurou se pautar na parte, todas as ações em ter um apoio da pesquisa científica, né? E uma das coisas que a gente fez agora, a gente fez um plano de bacia, né? O Rio dos Sinos tem o segundo plano, que é um dos instrumentos de gestão das águas, né? Em que tu procura discutir com toda a comunidade a partir de informação técnica, né? A partir do conhecimento da situação do rio, dos projetos que existem na região sendo desenvolvidos pensando no rio. Foi feita uma sistematização e uma priorização em 10 grandes temas, né, que procuram tratar de todos os aspectos do rio, não só a questão da qualidade, a questão das enchentes, o monitoramento, as unidades de conservação, os impactos da urbanização, enfim, toda uma série de ações e se procurou trabalhar uma sistematização de tudo que já os órgãos públicos e privados têm que fazer em relação e se fez um planejamento disso aí, apontando prioridades e metas, né? As metas principais são, ao longo dos próximos 21 anos, universalizar o tratamento de esgoto, né? Chegar a um índice de mais de 80%, né? Que é o recomendado pelas Nações Unidas, para que a gente, então, vá tendo uma redução dessa carga poluidora que a gente tem hoje através dos esgotos, que hoje é o principal problema, né? E continuar fiscalizando também todos os outros setores econômicos, né? Que usam a água e que trazem alterações nessa qualidade, na quantidade, né? Garantir também água para a população em termos de abastecimento, né? Com quantidade e qualidade, e também proteger a população de alguns impactos, como enchentes e secas, que são eventos extremos, né, em que, com o planejamento do uso do solo, da ocupação, né, o projeto Verde Sinos hoje também está estudando as áreas úmidas estratégicas para ter quantidade e qualidade de água, os banhados, as matas de encosta, né, visando desenvolver políticas públicas para proteger esses ecossistemas, envolvendo também fundamentalmente a população, né? E esse plano, ele foi criado com a participação da população, a gente teve reuniões em toda a região, né? A gente fez mais de 10 eventos públicos, né? E se teve o cuidado de ouvir os diferentes setores da população naquilo que eles já pensam ou estão em processo de... E a priorização se deu em função, principalmente, de obras que já tinham recursos ou que já estavam em processo de intervenção, para não criar uma peça que fosse muito bonita do ponto de vista acadêmico, mas que efetivamente não teria nem recursos, nem vontade, nem agentes capazes de executá-la, né? E ela também estabeleceu objetivos de qualidade para cada um dos trechos, baseados na legislação nacional, né? Procurando, talvez não um rio assim, o rio do descobrimento ou dos indígenas, né, que talvez seria o sonho de todo mundo, mas um rio que seja bom para todo mundo e que seja possível de a gente alcançar, né?
porque esse processo depende efetivamente da participação da população, né? A gente já falou no bloco anterior sobre a questão do lixo, né? A questão do esgoto não é diferente, né? Não adianta a gente ter investimentos em obras de saneamento se a população não conectar-se a esses sistemas, né? A gente tem municípios próximos em outras bacias que têm cobertura completa de saneamento e a população ainda hoje, anos depois da disponibilidade desse serviço, ainda não todo mundo aderiu. Então a gente ainda não tem o efeito máximo do potencial de saneamento que essas obras têm para se refletindo no rio. E os rios continuam tendo problemas de poluição porque a população, apesar de dispor de um sistema, assim como não usa a coleta do lixo, muitas vezes não usa também o sistema de tratamento e aí aquele dinheiro que está lá enterrado não rende todo o potencial que um sistema desses tem, né? E às vezes acaba se degradando pelo uso, né? Porque toda obra tem uma vida útil, né? É concreto. E é dinheiro jogado fora depois. É literalmente enterrado. Fora, e até lembrando, a gente comentou anteriormente, só 5% do esgoto é tratado atualmente, a meta é 80%. A meta do plano são blocos de 5 anos. No primeiro ano levar para 20%, né, de atendimento, né, depois passar para 35%, que é o índice do município de São Leopoldo, 50% e chegar a 80% no final desse processo. Né? Certo. Bom, e professor Uwe, então, esse plano ele prevê algumas metas, como o Arno estava comentando. Você acredita que seja possível realmente, daqui então a alguns anos, né, a gente conseguir atingir essas metas que foram estabelecidas, se todas as partes cooperarem? Né? Claro que eu acredito nisso, porque funciona em outras partes do mundo também, porque não aqui, né? A gente tem que colocar isso na pauta política e na pauta educacional, e é um assunto permanente. Né? Eu acho que hoje em dia a gente vê em todos... Eu já participo há mais de 25 anos das atividades do comitê, e a gente vê que tanto da parte da população, quanto da parte do poder público e também do setor econômico, a visão mudou, né? Eu sou do tempo ainda em que os empresários desqualificavam os ecologistas porque diziam que eram loucos, lunáticos. Hoje em dia é quase impossível tu encontrar um empresário que não, eu tenho que me preocupar com a questão E também o setor público, os políticos, os prefeitos, né, que resistiram mais a essa ideia. Hoje também existe o consórcio das prefeituras do Procinos, né, também estão acreditando e convencidos de que precisam intervir, porque afinal de contas a água que todos nós precisamos aqui, esse 1 milhão e pouco de habitantes que moram aqui, continua sendo a água que vem do rio, e a qualidade que nós vamos ter da nossa vida, né, que depende dessa qualidade da água, vai ser um reflexo também da forma como a gente trata o rio e de tudo que a gente faz nessa bacia, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tá certo. Bom, a gente agradece então a presença de vocês, obrigada pelas informações. E normalmente a gente diz vamos esperar então o que vai acontecer, mas vamos agir também, sim, né, como cidadão para um Rio dos Sinos melhor. Isso é muito importante. A cidadania é fundamental nesse processo. Né? Certo. E o Conexão Conhecimento fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.